Sim, comportamentos que parecem saudáveis no mundo fitness, mas não são. Hoje em dia a gente vive num mundo onde as pessoas estão buscando cada vez mais se cuidar. E por um lado isso é muito bacana, porque aumenta ali a atenção às pessoas de cuidar do treino, da alimentação, do sono, manejo de estresse e ansiedade, controle de álcool. Só o que a gente vê aqui no dia a dia do consultório é que é muito tênue da linha entre a pessoa querer se cuidar, querer melhorar a sua saúde, estética, composição corporal, e a pessoa começar ali a criar uma obsessão e acabar se perdendo um pouco no caminho. Então, o que deveria ser uma questão que vem para somar, para resolver um problema na vida da pessoa, acaba virando um ponto de angústia, de preocupação e se torna um problema a mais. O primeiro ponto que a gente vai trazer é a obsessão pelo percentual de gordura. Existe um holofote hoje muito grande na avaliação física como um todo, né? No peso, nas medidas, no percentual de gordura. Principalmente, isso se dá muito pela comparação em redes sociais. Então, você vê um físico bonito que te agrada e você quer saber quanto aquela pessoa pesa, qual o percentual de gordura dela. O percentual de gordura por si só, ele não é um parâmetro de beleza. Por exemplo, a gente pode ter pessoas com 2 percentuais de gordura, e eu vou trazer números aleatórios. Então, uma pessoa com 22% de gordura e uma outra com 16%. E o corpo dessa de 22 ser esteticamente mais bonito do que a que tem menos percentual de gordura. E acho que tudo bem você gostar de um físico mais sequinho, mas é se questionar se você realmente gosta, se é o que você realmente quer, até porque demanda bastante esforço conquistar um físico mais seco, ou se é porque você tá se comparando com outras pessoas e te fizeram acreditar que aquele corpo super seco é sinônimo de beleza. Então é muito mais uma questão de você se sentir bem com você mesma, né? Se olhar no espelho e se gostar, se sentir bem nas roupas e não necessariamente se apegar a um número. Até porque também é muito pessoal essa questão de beleza, ser algo um pouco subjetivo quando a gente fala ali do que seria saudável. Existe uma margem, né, de um percentual de gordura que pode ser considerado saudável junto também com outros fatores. Então a pessoa se entender, de fato se conhecer. Onde é que eu prefiro estar? Eu prefiro estar com 16, com 18, com 20, com 22, onde que eu me sinto melhor? E não necessariamente associar o percentual de gordura mais baixo possível como sendo o melhor, o mais bonito, por assim dizer. E mesmo assim esse número, ele não é 100% real, porque todas as técnicas de mensurar percentual de gordura usadas em consultório são duplamente indiretas, ou seja, elas vão tentar predizer um número, um percentual de gordura, e aquele número, ele não é verdadeiro, ele não é 100% verdadeiro, ele é uma tentativa de aproximação, ou seja, você fez a avaliação e deu 18%, não necessariamente você está com 18%, mas aí você passa a acreditar que você está com aquele número, e aí ou você era aquilo que você queria e você fica super feliz, ou não, eu vou querer menos. Mas de repente você já está com menos, ou está com um pouquinho a mais, e está se gostando, então a ideia é não se apegar a número, porque ele não é 100% real. Até no dia a dia mesmo aqui das consultas, a gente costuma fazer os dois métodos, tanto de bioimpedância e tanto de dobras cutâneas, e a gente vê, às vezes, diferença de 5, 7, 8% entre um método e outro. E às vezes a pessoa veio de um local que ela fez, por exemplo, uma avaliação por bioimpedância em academia, que é muito comum, e ela vem ali com uma realidade totalmente distorcida, às vezes triste, chateada, que deu um percentual mais elevado, mas quando a gente faz ali um método que tem uma margem de erro um pouco menor, que são as dobras, ela fica um pouco mais tranquila. E mais importante do que isso, o que a gente acha o mais bacana, na verdade, é observar outras formas de metrificar esse resultado. Os principais que a gente gosta muito de trabalhar são fotos e roupas. Então, uma calça que estava apertada e agora ela tá mais larguinha. Na foto, visivelmente, você consegue ver a mudança acontecendo, os pontos onde essa gordura está reduzindo, né? Região abdominal, costas, enfim, perna, braço. Que na avaliação física, principalmente na bioimpedância, a gente não sabe. E na dobra tem essa vantagem, que a gente tá ali medindo dobra dos locais e a gente pode comparar a dobra com ela mesma, né? Então, uma dobra abdominal do mês passado com a desse mês, e a gente vai vendo essa evolução. Mas não para se apegar a um número, volto a falar disso novamente, mas sim como forma de você ver, comparar com você mesmo para ver a tua evolução. Mas ainda assim, não substitui foto e roupa, por exemplo. Acho que é um parâmetro muito mais visual e fidedigno. E quando a gente está falando justamente de saúde também, ficar preso meramente a números é algo que não faz sentido. Então, se a gente está pensando em saúde, é bacana também a gente metrificar e olhar para os hábitos. Então, a pessoa treinava
treinava uma vez por semana, agora treina 3. Ela pedia comida 5 vezes por semana e diminuiu para 3. Ela dormia 6 horas, agora ela dorme 7, 8 horas. Então tudo isso é muito mais importante quando a gente está buscando ali saúde, estética, performance, do que ficar preso estritamente ao número de percentual de gordura. O segundo ponto é a pessoa monitorar de forma obsessiva cada caloria. Isso a gente observa que é comum, principalmente naqueles pacientes que estão começando a fazer dieta, estão fazendo dieta pela primeira vez. É muito comum a gente observar um pensamento de pode ou não pode. Ah, pode comer tal coisa, pode comer isso, pode comer aquilo, em qual quantidade que pode. E isso, de início, eu até acho bacana, porque mostra que a pessoa está alerta ali com o que está acontecendo. Porém, é uma coisa que a gente busca, na verdade, educar a pessoa para se preocupar cada vez menos no seguinte sentido. Por um lado, é bacana esse pensamento da pessoa buscar saber as calorias dos alimentos, questão de densidade nutricional. A gente vê muito hoje aqueles posts, por exemplo, de troca pá de amendoim por doce de leite, troca tapioca pelo pão. Isso porque são alimentos com densidade calórica diferentes, onde muitas vezes as pessoas estão acostumadas a consumir um pouquinho de comida com um caminhão de caloria. E o que a gente vai tentando fazer aos poucos é trocar isso, na verdade, é fazer a pessoa comer um volume maior de comida com uma densidade calórica menor. E isso se passa muitas vezes por utilizar a balança, porque através ali do uso da balança para pesar os alimentos, a pessoa ela começa a ter um pouco mais de autonomia. Ela tem noção do que são 50 gramas de arroz, 100 gramas de carne. E aí quando essa pessoa ela tá na rua, tá no restaurante, tá viajando, ela já vai ter noção ali do que são esses alimentos, a porção de cada um desses alimentos, e ela consegue ficar mais flexível em relação à alimentação e fazer boas escolhas. Porque quando a gente está falando ali de ter uma alimentação saudável, de forma que a gente consiga manter isso a médio e longo prazo, a gente não está falando de você pegar uma dieta, um PDF e seguir aquilo ali estritamente. Isso, na verdade, é o contrário de ser saudável. A gente está falando ali de dar um mapa inicial para a pessoa, para ela ter ali onde se guiar, mas eu costumo brincar que é como um GPS. O GPS ele vai te levar do ponto A para o ponto B, mas não existe um único caminho possível. Você pode, depois que você ganha certa autonomia, fazer um caminho diferente. Um dia você vai pela praia, outro dia você vai por um outro caminho. Dessa forma você vai ganhando autonomia para fazer escolhas mais inteligentes. Dessa forma o processo fica muito mais sustentável. Então essa ideia de monitorar milimetricamente ali tudo que você come, cada caloria, cada macronutriente, pode ser um grande tiro no pé e ser uma coisa, na verdade, que mais vai te atrapalhar do que somar. E não tem como também ter essa precisão calórica das coisas. Esse é um controle que eu vejo muita gente tentando ter. Quantas calorias tem uma banana? Quantas calorias tem esse brigadeiro? É impossível saber. Primeiro porque cada coisa vai ter um tamanho, vai ser feito de uma forma, cada fruta vai ter um tamanho, uma densidade. A fruta de São Paulo é diferente da fruta da Bahia, então ela tem concentração de minerais, né? Tem concentrações diferentes de nutrientes. Tentar controlar essas coisas também é um tiro no pé, porque não dá, então a gente vai por aproximação. Como o Matheus disse, então o plano alimentar ele vai ser um guia, um mapa, um direcionador. E como a gente vai saber que tá dando certo? Com o passar dos dias. Então se tá existindo uma perda de peso, ou se ainda nem teve tanta mudança na balança assim, mas você tá percebendo que as suas roupas estão mais soltinhas, né? Aquela calça que ficava apertada tá mais confortável, isso já é sinal que você tá em déficit calórico, você tá consumindo menos calorias. Mas saber exatamente quantas calorias você tá consumindo, isso é impossível. Então quando a gente fala, a sua dieta tem cerca de 1.500 calorias, é uma aproximação. Não tem como ter certeza que você vai consumir tudo isso. E mais uma vez, a gente só vai saber se tá dando certo a partir do processo, colhendo os resultados disso. E se libertar também de não enxergar a comida como caloria. Quanto tem isso, quanto tem aquilo, né? Quantas calorias tem o que você vai comer. Senão a vida se torna muito matemática. Você tentar prever tudo, calcular tudo, sendo que é impossível. Dá pra deixar a sua vida mais leve, a alimentação mais leve e o processo, né, mais fluido também. Tipo, cara, segue o mapa que foi dado pelo teu nutricionista e provavelmente vai dar bom, vai dar certo. A gente até costuma conversar entre a gente também que no início da faculdade a gente era muito mais bitolado com a alimentação. Isso porque quando a gente tem esse contato inicial com caloria, com macronutriente, micronutriente, isso gera uma preocupação excessiva, uma ansiedade de querer fazer ali tudo certinho. Só que ao longo do tempo, com maturidade, com mais conhecimento, a gente vai entendendo, na verdade, que esse conhecimento, ele não é uma coisa que a gente usa para aprender, seja a gente ou os pacientes. Na
verdade é para libertar. Quando a gente está falando de se alimentar de forma saudável, é justamente isso. Independente do contexto, do lugar e da condição que você tiver, você vai conseguir fazer boas escolhas e não vai ficar condicionado a ter o frango, ter batata, ter ali tal coisa, ou então ter um PDF, um plano engessado para você seguir. Desenvolver essa autonomia é uma das coisas que a gente mais foca com os nossos clientes de consultoria. Terceiro ponto, torrar dinheiro com suplemento. Isso aqui daria um vídeo por si só, mas a gente vai resumir aqui. E a princípio eu queria falar daqueles suplementos que, quando o paciente chega até nós e tem um exame de sangue, sinais e sintomas, quando a gente vai analisar tudo, casa com alguma deficiência, por exemplo, vitamina D, B12, ferro. E aí sim, cabe uma suplementação num primeiro momento para adequar aquilo que está deficiente. Agora, quando a gente fala de suplemento pro estético, mais pro esporte, aliás, para musculação, porque para corrida vai ser diferente também, né? Vai fazer muito mais sentido alguns suplementos, mas vamos colocar a musculação e uma coisa mais recreativa, digamos assim. Estética mesmo, né? E pra estética. Tipo, de ganhar massa e perder gordura Isso. do ponto de vista estético. Vamos no básico, né? Aquela pessoa que tá treinando, tá fazendo dieta e quer recomposição corporal, perder gordura, ganhar massa muscular. E acha que precisa começar já tomando suplemento, que é isso que vai ser o impulsionador, né? Que vai dar uma diferença absurda. E não vai. Tô trazendo isso até pra confortar, assim, pra você poupar seu dinheiro e não achar que é o suplemento em específico que vai fazer muita diferença. Então, por exemplo, a gente tem um muito utilizado que é o Whey Protein, uma fonte de proteína em pó. É só isso. Então, se você não consegue atingir a quantidade de proteína na tua alimentação, no teu dia a dia, o Whey Protein entra muito bem para te ajudar a consumir essa fonte de proteína. Ou no meu caso, por exemplo, no nosso caso, a gente consegue atingir pela alimentação, a gente gosta de ter o Whey Protein, porque a gente gosta do sabor, a gente gosta de bater uma vitamina, a gente gosta de fazer uma panqueca com Whey, então isso ajuda muito. Mas agora, achar que o diferencial está no Whey, não está. Creatina, mesma coisa, é um ótimo suplemento, muito bem estudado, com muitas evidências, seguro, mas que tem um efeito muito pequeno. Eu, por exemplo, não consumo creatina, porque não vejo necessidade. Já consumi no passado, não tomo mais e, sinceramente, não vejo nenhuma diferença. E é muito mais psicológico até, tá? De você saber que tá tomando algo e achar que aquilo tá te fazendo... Às vezes até se motivar mais, né? A pessoa investiu, gastou dinheiro, aí ela vai focar mais, fazer mais. E aí, nesse ponto, se você tem dinheiro pra comprar, quer tomar, mais uma vez, é um suplemento muito seguro, então tudo bem. Mas não condicione ter resultados ou até acelerar o processo com o suplemento, isso não vai acontecer. Até porque, por exemplo, pensando ali numa prioridade, numa pirâmide do que seria mais importante pra gente ter resultado, a primeira coisa, a base dessa pirâmide seria ser o contexto calórico. Então tu tá consumindo primeiramente as calorias adequadas pro seu objetivo, seja ele ganhar massa ou perder gordura. Num segundo momento a gente fala da distribuição desses macronutrientes e só no terceiro momento a gente pensaria então nessa questão da suplementação, que ela vem ali para ser literalmente a cerejinha do bolo, mas é super possível você ter muito resultado sem absolutamente nenhum suplemento. Então não condicione como a Bianca falou. Tu ter resultado, você tá usando alguma coisa, e se tu não consegue resultado sem tomar nada, não é o tomar que vai fazer você ter resultado. Então olha pro básico, pra alimentação, pro treino, sono, controlar bebida alcoólica, que isso que vai ser de fato o diferencial para você ter um resultado muito acima da média e manter esse resultado a médio e longo prazo. O quarto ponto que a gente vai trazer é as pessoas acharem que precisa treinar muitas horas por dia para ter um resultado bacana. E isso é um mito. Quando a gente está falando, por exemplo, primeiramente de saúde, se a gente treina de 3 a 4 vezes por semana, pelo menos ali de 30 a 50 minutos, isso já melhora muito, que são marcadores metabólicos, saúde articular, diminuição de circunferências, longevidade, qualidade de vida, humor, imunidade, sono, disposição, libido. Tudo isso já faz uma diferença enorme com você simplesmente começando a praticar algum exercício físico, seja ele o aeróbio, de força ou no mundo ideal, os dois em conjunto. Só que justamente por essa questão da saúde, da estética ter virado uma indústria, as pessoas muitas vezes também acabam vendendo ali uma rotina ou uma falsa necessidade que a gente precisa dedicar muito tempo ao exercício para ter um resultado que seja coerente. E isso, o perigo disso é que acaba afastando muitas vezes as pessoas, que elas acham, não consigo fazer 2 horas de treino 6 vezes por semana, então isso não é para mim. E isso não é verdade, porque quando a gente tem ali um plano que é inteligente, que é organizado, a gente consegue
consegue com um tempo menor colocar ali um esforço que já vai dar para essa pessoa muito resultado, tanto de estética e tanto de saúde. Claro que quando a gente está falando ali do ponto de vista estético, dependendo de qual é o objetivo da pessoa, ela vai sim precisar dedicar um tempo maior. Mas quando a gente está falando de ter um resultado ali já bacana, acima da média das pessoas, mas nada também absurdo, a gente consegue com um tempo relativamente curto ali, com um treino bem estruturado, alimentação encaixada, já ter um resultado muito bacana. E uma observação, né, que treinar demais também pode atrapalhar teu resultado ao invés de você achar que vai te beneficiar, porque a famosa frase, né, o músculo cresce no descanso. Então precisa ter um treino muito bem estruturado, não necessariamente passar de 1 hora, né, o nosso dura 1 hora mais ou menos, mas ter tudo encaixado, né, então um treino adequado, um descanso adequado, uma alimentação adequada, né, tudo isso é muito mais importante do que ficar horas exercitando. Inclusive aqui no canal a gente tem um vídeo sobre isso, de como ter um treino minimalista, então vou deixar eles aqui no card e aí quando acabar esse vídeo você vai lá dar uma olhada. E o quinto e último tópico de hoje é jamais sair da dieta. Então esse comportamento de achar que você precisa estar preso a uma dieta, aliás, de dieta ser associado à rigidez. Então se eu tenho um plano alimentar eu preciso segui-lo fielmente. E na verdade não, como a gente já falou anteriormente, é para ser um mapa ali, um direcionador para você entender para que caminho você precisa ir. Mas de forma alguma, a tua dieta, vamos chamar assim, né, que pode ser muito bem a tua rotina alimentar, ela tem que te aprisionar. Então se você tá em ciclos de durante a semana se restringe demais e final de semana chuta o balde demais, porque é como se fosse um momento que você, enfim, vai poder comer o que você gosta, vai sentir prazer, né, com alguma comida, é porque tá errado, é porque você tá fazendo errado. Se você for em algum profissional e isso tá acontecendo, converse com ele, porque precisa ser algo muito dinâmico, né, precisa ser algo muito simples e fácil de você fazer no dia a dia também, né, não pode te trazer essa sensação de estou de dieta, logo estou impossibilitada de ser feliz e de comer o que eu quero. É uma coisa que a gente fala muito aqui, é que a dieta precisa se encaixar na sua rotina e não o contrário. Quando a gente pega ali uma dieta teoricamente perfeita, né, uma dieta, uma low carb, uma cetogênica, alguma coisa assim, e tenta enquadrar a pessoa naquilo, a chance de dar errado é muito grande, justamente você não está levando em conta nenhuma individualidade daquela pessoa. Então é super importante desenvolver realmente essa autonomia de aprender a se alimentar, não encarar a dieta como uma restrição, entender na verdade que comer pizza, comer hambúrguer, comer japonês, tudo isso faz parte da dieta. Dieta nada mais é do que a sua rotina alimentar. E você comer por prazer não é algo errado. Que a questão aqui é a frequência e a quantidade que isso vai acontecer. Então isso tem que estar ali muito bem racionalizado, organizado e estruturado para realmente a gente conseguir chegar no equilíbrio que você vai conseguir evoluir, vai conseguir ter sua vida social, mesmo com sua família, com seu marido, sua esposa, com seus filhos, mas sem também abrir mão da sua saúde. E você trouxe modelos de dieta, né, como por exemplo low carb, cetogênica, enfim, tudo isso são modelos, como eu disse, né, estratégias alimentares que não necessariamente precisam ser seguidas à risca. Então, vou fazer uma dieta low carb, vou fazer uma dieta cetogênica. E aí você vai se frustrar, porque você vai seguir por 1, 2 semanas e nunca mais vai querer saber de dieta. E aí começa a achar que toda dieta é difícil, é restritiva, mas na verdade você que está aplicando da forma errada. E a gente consegue usar estratégias dentro da realidade das pessoas. E tem momentos também, tem pessoas que estão em momentos que não é o ideal para uma low carb, ou enfim, para um jejum. Tudo é contexto e individualidade, né? Não existe universalidade de dieta. Vai ser 100% diferente para cada pessoa. Então, se esse vídeo de alguma forma fez sentido para você, te fez repensar sobre atitudes que você e algum conhecido seu possa estar tendo aí em relação à alimentação, deixa aqui o like. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários também. E por hoje foi isso. Até a próxima.